Oi pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre todos os 6 livros que eu li no mês de abril. Abril foi o mês do meu aniversário, então eu tava com grandes expectativas de ler coisas muito boas. E no final eu li livros suficientes, sabe? Não li tanto quanto eu imaginava, mas eu gostei das leituras que eu fiz, porque acima de qualquer outra coisa, eu sinto que eu me aventurei e me desafiei nas leituras. Dia 17 de abril eu fiz 25 anos, por isso era o tempo final de eu ler todos os livros da minha meta de 25 livros para eu ler até os 25 anos. Já aviso que eu não consegui completar essa meta, faltaram 2 livros, mas em abril eu tentei correr atrás do prejuízo e até que eu consegui. Então vamos começar com os livros que faltavam dessa meta para eu ler. Frankenstein, da Mary Shelley. Eu acho que todo mundo conhece a história de Frankenstein, né? Conta a vida de um cientista, o Victor Frankenstein, que ele passou por algumas perdas, por algumas reflexões em relação à vida, e ele decide dar a vida a um monstro, a uma criatura feita com restos mortais de pessoas humanas. Obviamente, isso desafia todos os aspectos da natureza, então o Victor acaba tendo alguns problemas em relação a essa criação e a gente vai vendo todo o desenvolvimento, a criatura causando problemas, indo atrás do Victor e tudo mais. Foi um livro bem interessante, eu comecei a ler sem muitas expectativas, confesso que eu tava com um pouco de receio, porque eu pensava que ia ser um livro mais maçante. Mas não, foi um livro muito fluido, eu terminei muito rápido, marquei bastante coisa porque eu achei que foi um livro muito interessante, um livro que eu recomendo. Depois eu li um livro que foi um parto pra mim de terminar. Eu tentei ler esse livro 3 vezes. Na terceira vez eu engatei por causa dessa meta, senão ele ainda estaria parado na minha estante. E é um livro que eu tento ler desde os meus 16 anos. Pois é, muito tempo. E eu falei, se eu não ler agora, eu não vou ler nunca mais na minha vida. Eu preciso finalizar essa obra aqui, nem que seja na força do ódio. O livro em questão é Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. É um livro de distopia que também é referência para muitas obras distópicas, para música, para filmes. E vai contar a história do Alex. Ele é um membro de uma gangue e a gente vê ele aprontando nas ruas, cometendo vários crimes e vários absurdos, até que um dia ele é capturado pelo Estado e ele é submetido a uma terapia de condicionamento social. Ou seja, é uma terapia para fazer ele não cometer mais, não voltar à vida que ele levava, digamos assim. A premissa é super interessante, era um livro que eu tinha muitas expectativas em relação a ele antigamente, né? Mas eu acabei não gostando do livro, eu achei muito chato, na verdade. O autor, ele utiliza de muitas palavras próprias, ele criou um idioma, ele misturou o inglês, o russo, então tem muitos dialetos, sabe? Isso deixa a leitura muito chata, muito maçante, o que deveria ser genial me deixou entediada. Eu li esse livro aqui e ficava, meu Deus, por que eu tô perdendo meu tempo, sabe? De fato, eu queria terminar por orgulho e falar, meu Deus, passei por essa bomba. Não acho que seja um livro de todo ruim, sabe? Não acho que seja uma bomba, a pior obra feita, nada disso. Mas eu achei muito chato, com certeza não foi um livro que funcionou pra mim. O último livro da minha meta de 25 livros para os 25 anos que eu consegui finalizar foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro aqui eu amei. Amei, amei, amei. Fazia parte do clube da Jessie, então eu li em uma leitura conjunta. Eu comecei em março e finalizei em abril, então esse livro me acompanhou por muito tempo e eu senti várias coisas lendo ele. Eu senti tristeza, pena, raiva, felicidade, esperança, porque eu queria que a Jane Eyre ficasse bem, sabe? Então esse livro me proporcionou vários sentimentos. Eu amei muito, eu marquei muitas coisas também em relação à história, mas também em relação à época, trechos bíblicos, aos pensamentos vigentes. Vai contar a história da Jane Eyre. É uma história de formação, digamos assim, então a gente acompanha ela ao longo da vida, ela criança, ela era cuidada por uma tia que não gostava dela, que maltratava ela, depois ela foi estudar longe, desamparada, e ela teve que aprender muitas coisas em relação a como se portar. A gente acaba torcendo, a gente acaba se apegando a ela. Eu achei isso muito legal.
E a Jane Eyre, ela tem umas opiniões que, pra época, eu imagino que tenham sido muito... Eu imagino ela quebrando vários tabus, sabe, em relação à época. Ela é uma personagem que fala e que enfrenta e que não abaixa a cabeça e que é sincera. E eu amei tudo isso nela. Eu amei ver ela enfrentando os personagens, principalmente o Sr. Rochester, que é o chefe dela, digamos assim. E eu simplesmente amei esse livro aqui. Leia sem saber muito, com certeza é um livro da vida pra mim. O outro livro que eu li faz parte do meu clube de leitura, o Veredas Literárias. Foi o livro de abril que a gente escolheu, que foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Não sei o que falar sobre esse, não sei por onde começar a falar sobre esse livro aqui. Esse livro é narrado através da visão de uma criança, a Scout. Ela narra todo o seu cotidiano, as suas brincadeiras com seu irmão, a cidade em que ela mora, que é uma cidade pequena, se não me engano, é o pequeno município do Alabama, chamado Maycomb. E a Scout, ela é filha do Atticus, um advogado que vai defender um homem negro que foi acusado de abusar de uma mulher. E esse livro, ele se passa no início dos anos 30. Então, a gente sabe que é um panorama bem difícil dos Estados Unidos. Confesso que eu comecei a ler esse livro com certo medo e pé atrás, até porque eu ouvi muita gente falar o quanto esse livro tinha a visão do Salvador branco em relação às pessoas negras. E eu concordo com isso, tá? Na minha opinião, esse livro, ele é vendido como um livro que aborda sobre questões raciais e sobre o racismo. Ele aborda sobre isso? Aborda. Até porque o Atticus defende uma pessoa negra. A gente tem toda essa visão de uma criança em relação ao julgamento, em relação ao preconceito e tudo mais. Mas, para mim, o tema central é muito mais sobre a visão da Scout, sobre a vida no geral. Ela aborda sobre o racismo? Aborda. Mas, para mim, foi muito fraco essa abordagem, muito fraco mesmo. Tem umas reflexões interessantes, tem, ok, mas a forma em que o livro é vendido, para mim, não condiz com a forma em que o livro foi escrito, sabe? Eu acho que faltou muito. Acho que a gente tem livros importantíssimos que abordam com mais responsabilidade sobre o assunto. Eu entendo que na época esse livro deve ter sido uma pedrada de fato. Mas ainda assim não é um livro que eu recomendo pra gente refletir sobre o racismo, como ele é vendido por aí. Eu achei muito fraco, eu fiquei entediada muitas vezes. A parte do clímax do livro, que é o julgamento, de fato foi uma parte muito interessante, eu acho que foi minha parte preferida do livro, mas acabou e daí ficou meio, tá, e daí o que aconteceu com o personagem que foi julgado? É isso? Acabou? Não vai se propor, sabe? O que eu senti com o livro é que os personagens negros estavam ali porque tinham que estar, mas a autora não deu uma personalidade e uma voz para eles. Tinha um personagem que tinha uma história de vida muito interessante e tinha como a autora se aprofundar, por mais que seja a visão de uma criança, mas aí ela parece que voltava atrás, ia até um ponto, sabe? E não sei, eu achei um livro muito fraquinho, assim. E realmente não é um livro que eu recomendo, foi um livro muito tanto faz, assim, não foi marcante. Eu achei o Atticus um bundão enquanto pai. Pra ser bem sincera, eu vejo as pessoas falando, nossa, o Atticus é um paizão. Eu achei ele um bundão, gente. Ele não cuidava dos filhos. Eu sei que é um retrato da época, eu sei, mas eu continuo achando ele, sabe? Então é isso, eu não gostei do livro, não recomendo o livro pra gente discutir sobre os assuntos, é mais a história da Scout, descobrindo sobre a vida, descobrindo sobre questões raciais, descobrindo sobre os preconceitos, e é isso. Ai, Jesus do céu, tenho muito medo de falar sobre livros que são favoritos de muita gente, principalmente quando eu não gosto, mas é isso aí, tá? Depois eu li A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Esse é um livro infanto-juvenil que eu não conhecia e eu ganhei de presente da Aline. Eu me surpreendi muito com essa história. Eu acho que livros infanto-juvenis
tem um efeito único de nos tocar e mexer com a gente, às vezes de uma forma que um livro mais adulto, digamos assim, não consegue. E eu achei isso genial. A Bolsa Amarela vai contar a história de uma menina que ela entra em conflito consigo mesma e com a família, porque ela acaba reprimindo muitas coisas dentro de si. Ela tem a vontade de ser gente grande, de ter nascido menino e de se tornar uma escritora, e ela acaba colocando essas vontades em uma bolsa amarela que ela ganhou. Era uma bolsa amarela que a tia tava dando, ninguém queria e acabou sobrando pra ela. As coisas são sempre assim com a protagonista. As coisas só sobram e ela é muito marginalizada dentro da família. Ela é aquela menina que, é uma criança, não tem voz, vamos obrigar ela a passar vergonha, a fazer o que ela não quer, porque ela é criança, ela tem que fazer o que a gente manda. Então a gente vê muito disso na protagonista. A partir desse presente, que não foi muito bem um presente, mas desse objeto que ela ganhou, ela acaba se aventurando pelo mundo, porque ela acaba misturando o mundo real com o mundo ficcional. Aqui a gente tem um galo como um personagem e ele acaba falando, ela acaba conversando com ele, então tem muito disso, né, de misturar a ficção com a realidade. E eu achei isso genial, porque a autora dá voz a objetos que a gente não liga muito, que são só objetos, mas que são importantes, e ela dá vida para isso. E daí a gente começa a repensar algumas coisas e repensar a quanto esses objetos são importantes, a quanto cada coisinha pequenininha é importante. E eu achei isso muito assim, o ponto forte para mim do livro foi a forma em que a autora abordou sobre os objetos. E aí a gente descobre, junto com a personagem, a afirmação dela mesma enquanto pessoa, porque no começo do livro a gente vê o quanto ela é reprimida. E é impossível a gente não se identificar com a protagonista, é impossível a gente não se identificar com essas vontades que ela tem. Eu me identifiquei muito, por exemplo, com essa vontade de ser menino que ela disse que tem, porque é uma vontade que vem pelo fato de meninos sempre poderem fazer mais coisas que as meninas. As meninas, meu Deus do céu, não pode fazer quase nada, tem que ser tudo regrado, tem que ter ali, e o menino não, tem mais autoridade para fazer algumas coisas, né? Então a vontade dela vem muito disso, de será que se eu fosse menina eu seria tratada de uma forma diferente? E esse livro me ensinou bastante da forma em que a gente tem que respeitar as crianças, sabe? As crianças têm desejos, têm vontades, estão se conhecendo e as crianças não têm que fazer tudo o que a gente manda às vezes, sabe? Porque às vezes eu sinto que a gente se torna uma figura de autoridade e acaba reprimindo os desejos. Obviamente, isso não significa que a gente tem que fazer tudo o que elas querem, mas significa da gente entender. Então, por exemplo, assim, a gente quer que a criança dance no meio de uma multidão, mas a criança não quer dançar, porque isso causa vergonha. Então a gente precisa olhar para isso e falar, ok, então não, não vai dançar, sabe? E são coisas que parecem tão pequenas, mas é só a gente refletir, você faria isso com um adulto? Você mandaria o adulto fazer uma coisa que você quer e forçaria ele, mesmo ele falando não? Então por que você faz isso com a criança muitas vezes, quando a criança fala não, quando a criança fica envergonhada? São coisas muito importantes da gente refletir nessa forma em que a gente trata as crianças, como se elas não tivessem voz, como se elas não fossem ninguém, só porque elas ainda estão em um momento de formação. Elas têm voz, elas são alguém, e a gente precisa compreendê-las e respeitá-las também. Não tem mais o que falar, acho que já falei demais sobre esse livro que é tão curto, mas me trouxe inúmeras sensações. Eu li Às vezes Sol, Às vezes Tempestade, da Vandy Luz. Eu não esperava ler esse livro esse mês, mas eu fui chamada para cobrir um evento do grupo editorial Record para o selo best-seller deles. E o evento era desse livro aqui, que é um livro de não ficção em que a autora fala sobre autodescoberta, sobre a imprevisibilidade da vida, sobre emoções, sobre os sentimentos, sobre às vezes estar tudo bem, às vezes não estar tudo bem. Eu fiquei bem surpresa mesmo com esse livro, obviamente
consegui meu autógrafo, né? A autora, uma querida também, foi uma noite bem agradável de sessão de autógrafos. Tem vídeo no meu Instagram, caso você queira ver como que foi esse dia, muito especial. E falar desse livro, né? Eu achei bem sensíveis os textos. São textos curtos, então, por exemplo, esse aqui tem uma página só, ó. São textos curtos, mas que nos tocam. Eu tenho um pé atrás com livros de não ficção, porque eu imagino que serão sempre clichês, sabe? E que irão dizer coisas óbvias só pra lucrar em cima, muitas vezes. Nesse caso, não teve isso, então eu fiquei muito feliz com isso. Me surpreendi. É um livro que eu lia os textos, são textos bem curtos, de uma página geralmente. Eu lia esses textos na voz da Vandi, e eu identificava muito dos meus pacientes nesses textos, então eu achei isso muito legal, porque eu lia e pensava, nossa, isso daqui, eu acho que tal pessoa gostaria de ler. Eu acho que seria interessante. Muito especial ler esse livro nesse sentido, porque eu consegui identificar algumas coisas, pensar em algumas coisas. Obviamente, o livro também tem alguns clichês, também tem algumas partes em que eu não me identifiquei tanto, mas isso é totalmente compreensível. Esse livro fala que a gente vai ter dias de sol, assim como a gente vai ter dias de tempestade, a gente vai se sentir triste às vezes, mas não é só a tristeza que existe, também existe os outros dias de felicidade. A vida tem essa imprevisibilidade, mas não é só isso, tem muito mais. Então eu gostei muito desse tom em que ela traz, sabe? Não é mais um livro de coach pra ficar aí na tua estante. Eu acho que é uma boa recomendação, principalmente pra quem tá se descobrindo agora em relação aos seus sentimentos, que não lê muitas coisas nesse sentido, mas quer pensar e repensar um pouquinho mais sobre a tua vida. Então é isso. Eu sinto que esse mês eu não diversifiquei muito as minhas leituras, até porque eu li só o Reino Unido, Estados Unidos e o Brasil. Então, para esse mês de maio agora eu quero ler mais nacionalidades, mas tudo bem, porque foi um mês para eu cumprir as minhas metas e eu gostei no final de todos os livros que eu li, apesar de dois em específico terem me irritado muito. Faz parte. Mesmo os livros que me irritaram, eu gostei de ter lido esse mês e ter me desafiado e ter descoberto porque tanta gente gosta, tanta gente fala, por que que é um clássico, sabe? Tirar essa curiosidade dentro de mim. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se você já leu algum desses livros. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!